Começando mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai estar discutindo a nova versão do .NET lançada aí pelo time Microsoft. Tá fresquinha no mercado, acabou de sair e a gente vai estar discutindo as novidades. Antes da gente chegar lá, meu nome é Wellison Arley, eu sou instrutor de C# lá na plataforma da Rocket City e lá eu te explico o C# para o back-end, te explico o C#. Se você quiser estar criando o seu aplicativo para Android, para iOS, tem como a gente fazer isso com o .NET MAUI, então assista esse conteúdo que está muito legal até o final, depois você corre lá na plataforma para estar aprendendo e desenvolvendo comigo vários projetos bem legais, fechou? Bora pro tema principal aqui desse vídeo. Como eu comentei, eu quero estar discutindo aqui com você algumas novidades bem legais que a Microsoft lançou na versão 10 do .NET e claro, nessa versão veio ali correções, melhorias de performance, de utilização de memória, só que vai ficar de uma forma bem transparente para nós devs aqui no nosso dia a dia. Então eu não vou comentar sobre essa parte, não vai ser o foco desse vídeo, eu quero estar focando aqui em dois pontos. Primeiro ponto, eu trouxe 4 novidades a nível de código, diferentes formas aqui da gente estar desenvolvendo o nosso código em C#, em .NET, e eu quero testar na prática aqui com você, beleza? Segundo ponto aqui, com a versão 10 do .NET, que saiu agora em novembro de 2025, veio uma outra coisa bem legal também, uma versão nova do Visual Studio, o Visual Studio 2026. E ele ficou muito bonitinho e tem um ponto, um detalhezinho aqui bem legal na minha opinião que eu quero estar te mostrando aqui também, beleza? Bora começar. Vamos começar aqui pela primeira novidade do .NET. Vamos imaginar que você precisa criar um arquivo bem simplesinho. Um arquivo não, perdão. Uma função bem simplesinha. Se em versões anteriores, se você precisasse criar ali essa função super simples para você estar, sei lá, lendo todos os arquivos de um diretório. Uma coisa bem simples. Quantos arquivos você vai precisar criar? Em versões do 9 para trás. Você vai precisar criar no mínimo 3 arquivos. Primeiro, um arquivo de solution, que vai ser um arquivo ali de extensão .sln. Depois, o segundo arquivo, você vai estar criando ali um arquivo do projeto, que vai ter a extensão .csproject. E por fim, você vai criar um arquivo ali da classe .cs, que aí sim vai conter a implementação da sua função lá dentro. Agora, nessa nova versão do .NET 10, a gente não precisa estar criando toda essa quantidade de arquivos para a gente fazer uma coisa simples. A gente precisa agora estar criando apenas um arquivo de extensão CS, uma classe, e a partir desse arquivo eu vou executar ele no formato de script. Vamos ver isso agora. Olha aqui, ó. Repare que aqui na minha tela eu deixei aqui esse arquivo que eu chamei de dados.cs e eu criei ele aqui dentro de uma pasta que eu chamei de scripts. Vou clicar com o botão direito e vou editar no Notepad++ mesmo. Veja que simples esse código. Não se apegue aqui ao código, tá? Eu quero só te mostrar a funcionalidade. Aqui é bem simples, eu estou gerando um número aleatório de 1 a 6. Tem 7 aqui, mas ele não vai incluir o 7, tá? Vai gerar um número aleatório aqui de 1 a 6 e escrever ele aqui no console. Estou simulando aqui um lançamento de um dado. Repare que eu só tenho esse arquivo, que é uma classe em C#. Botão direito em qualquer lugar aqui da tela, vou abrir aqui esse caminho no terminal, então abrir aqui um terminal, e agora na versão 10 do .NET, eu só preciso fazer .NET run e o nome desse arquivo aqui, dados.cs. Se eu pressionar Enter, olha que legalzinho, você tirou um 6. Vou fazer de novo aqui, setinha para cima, só para recuperar o comando que eu acabei de digitar. Pressionei Enter aqui, agora no dado eu tirei 1. E eu posso ficar fazendo isso várias vezes. Veja que simples. Se antes, para criar
uma função simples dessa aqui, eu precisaria estar criando 3 arquivos, um arquivo de solution, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar a novidade nele também, um arquivo de solution, um arquivo de projeto, para depois eu criar esse arquivo de classe. Agora não, agora com apenas um arquivo eu tenho esse meu script. E aí, eu sei que você pode estar pensando assim, tá, legal, mas eu consigo estar utilizando aí um pacotinho NuGet, por exemplo, fazendo referência nesse arquivo? E sim, deixa eu mostrar aqui para você que eu já tinha preparado um link aqui no blog da Microsoft. E olha que legal, tem uma sintaxe nova aqui se você quiser utilizar um pacote NuGet, mas é possível, que é só você colocar esse hashtag, package, e aí você vai colocar o nome do pacote, e aqui você precisa colocar a versão, tá? Então é importante aqui você colocar a versão para esse seu arquivo de script. Aqui no blog tem um exemplo certinho que a gente pode até copiar esse código. Vem aqui, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V, Ctrl S para salvar, e você vai perceber que se eu executar esse comando .NET Run e ali o dados.cs, que é o nome do meu arquivo, ele vai fazer uma compilação por baixo dos panos ali e no finalzinho ele vai te mostrar certinho que já tem 51 semanas desde o lançamento do .NET 9. Aqui está a data do .NET 9. Então, beleza, você pode sim estar utilizando aqui pacotes NuGets. Inclusive, eu até deixei aqui o NuGet.org aberto. Deixa eu pesquisar aqui por Humanizer, que é um pacotinho bem legal. Depois eu vou fazer um vídeo aqui só sobre esse pacote, tá? É um pacotinho bem legal aqui que vale a pena a gente dar uma olhada depois de fazer isso. Só para te mostrar aqui uma novidade. Antes, enquanto ele carrega ali, eu só quero te mostrar aqui no blog ainda da Microsoft que dá para você fazer outras coisas. Como, por exemplo, olha que legal, se você colocar aqui esse arquivo para ser executável, repare que você pode chamar simplesmente fazendo um ponto barra e o nome do seu arquivo, que aqui no meu exemplo seria ponto barra dados.cs, e vai executar normalmente sem nenhum problema. Outra coisa que você pode estar fazendo é criando uma API nesse arquivo. Então, se for uma API bem simples, bem pequena ali, você pode estar seguindo aqui essa sintaxe com esse hashtag #SDK, você faz referência aqui ao SDK do .NET, você consegue fazer aí uma API simples, mas você consegue fazer apenas com um arquivo. Claro, se você quiser transformar, por exemplo, esse arquivo numa versão completinha, um CS Project, igual está aqui, você pode fazer isso também. Tem o comando certinho aqui que você pode estar fazendo, ó, .NET Project Converts, e aí você passa aqui o nome do arquivo e ele vai converter para você em um arquivo comum, uma classe, adicionar para você o CS Project, aqui mostra tudo certinho, você consegue fazer isso também, tá? Qual que é a minha opinião sobre essa nova funcionalidade? Eu achei bem legal, mas eu tenho um ponto de atenção aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho, porque olha aqui, ó. Repare que, por mais que eu esteja declarando aqui que eu quero utilizar esse pacotinho, eu ainda preciso fazer o using. E aí é que pode gerar alguns probleminhas. Porque isso vai ficar de responsabilidade minha, sua, escrevendo esse tipo de arquivo. Aqui eu abri isso num Notepad++, eu estou abrindo esse arquivo aqui como um texto. Mesmo que eu abra esse arquivo aqui no Visual Studio, não vai te ajudar falando assim, tá, mas de onde que vem esse Humanize? Se fosse um projeto mesmo sendo aberto ali no Visual Studio, daria um erro. Ele falaria assim, olha, eu não sei de onde está vindo esse Humanize não, mas eu acho que vai vir desse pacote NuGet aqui. Se for isso mesmo, eu faço o using para você. Então o Visual Studio ele acaba te ajudando na hora que você vai desenvolvendo. Aqui não, aqui o Notepad++ não vai fazer isso. Eu só vou descobrir que tem um erro se, por exemplo, eu esquecer de fazer aquele using na hora que eu for executar.
aqui na hora que eu for executar, ele vai me mostrar um erro. E aí eu tenho que identificar, entender, olha, time span, que é esse carinha aqui, esse since, não existe ali uma definição para esse humanize, e aí sim que eu vou, esqueci de fazer o using. Então é legal, é uma funcionalidade legal aqui no NuGet.org. Deixa eu só mostrar aqui, se eu clicar aqui ó, nesse Humanizer, vai aparecer uma abinha já te mostrando como que você vai estar declarando aqui nesse arquivo de script. Então sim, é uma funcionalidade bem legal, mas que você tem que tomar esse cuidado. Aqui ó, veja que você vai ter agora essa abinha aqui ó, File Based Apps. E aí se você clicar, já está te mostrando aqui ó, Package Humanizer, veja que está até aqui na versão mais recente, 3.0.1, diferente do que essa aqui no exemplo do blog. Então sim, achei uma funcionalidade muito legal, mas na minha opinião vai ser muito utilizado quando a gente for desenvolver scripts ali bem simples, bem tranquilos, a gente pode estar utilizando essa abordagem. Se a gente vai criar utilizando isso aqui em um projeto maiorzinho, na minha opinião vai dar muita brecha para bagunça, vai complicar muito a nossa vida no dia a dia. Mas se for scripts simples, tranquilos, até mesmo uma API simples ali para te retornar alguns valores, um ou outro, 2, 3 ali, eu acredito que é uma boa abordagem, vai ser uma funcionalidade bem legal e bem útil para projetos pequenos, para projetos bem simples, beleza? Eu ainda tenho mais 3 novidades aqui do C# do .NET para te mostrar, mas antes eu quero te mostrar o novo Visual Studio. Por que eu tô falando aqui que precisaria criar solution, arquivo de projeto, mas eu quero te mostrar uma novidade no arquivo de solution. Vem comigo. Olha aqui, ó, posso fechar isso aqui, não vai me servir mais. Aqui, deixa eu abrir o novo Visual Studio, Visual Studio 2026. Repare que já tá diferente, né? Aqui a gente já pode perceber algumas diferenças. E aí eu vou clicar aqui nesse Open Project ou Solution, porque eu preparei um projeto aqui, esse Console App, que vai me ajudar a te mostrar as outras 3 novidades que eu preparei. Aqui, de cara, você já consegue perceber uma diferençazinha bem sutil. Olha aqui essa solution, esse arquivo de solution. Console App 1.slnx. Como assim SLNX? Eu abro ele aqui, veja que o Visual Studio, na minha opinião, ficou muito mais bonito. Aqui tem o projeto certinho, tem a classe aqui Student, que a gente vai estar utilizando para aprender algumas coisinhas novas. Tem aqui o Program, tem algumas classes aqui de extensão que eu vou estar mexendo junto com você. Na minha opinião, ficou muito mais bonito essa versão. Só que o nosso foco aqui vai ser aquele arquivo de solution lá, né? SLNX, que bruxaria é essa? Se eu clico aqui nesse arquivo SLNX e vou abrir ele com o Notepad++ também. Ele vai abrir, só tem 3 linhas aqui. Você pode olhar para isso e pensar assim, ué, mas tem alguma coisa diferente aí em relação ao conteúdo? Talvez você não percebeu, mas sim, esse arquivo ele tem uma estrutura aqui no conteúdo completamente diferente e, na minha opinião, muito, muito boa. Eu adorei isso aqui, eu já venho acompanhando desde as versões de preview, eu gostei bastante. Só que para deixar mais fácil de você perceber a diferença, eu vou abrir um projeto maiorzinho aqui, esse PlaneShare. Dentro desse PlaneShare aqui tem vários projetos, tem uma API, tem um aplicativo em .NET MAUI, eu explico, ensino aqui, é um projeto que faz parte da trilha lá na plataforma da Rocket City. Aqui eu tenho um arquivo SLN, que é o arquivo antigo da Solution. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou fazer a mesma coisa, vou abrir ele aqui com o Notepad++. E olha a estrutura desse arquivo. Te dá um certo medo? Eu falo por mim, eu olho para essa estrutura aqui, me dá um medo, porque são uns IDs aqui, igual, nome de projeto, mais ID, e aí eu vou fazendo scroll aqui, olha isso aqui,
Global Section, tem um monte de ID com debug, NCPU, e eu vou fazendo scroll, tem mais coisas, 132 linhas aqui nesse arquivo. Aí que está a sacada agora com o novo arquivo de Solution SLNX. O Visual Studio 2026, qualquer projeto que você criar a partir dele, por default, ele vai estar criando esse novo arquivo de Solution. Mas como você pode perceber, eu tenho aqui um projeto que foi criado em uma versão anterior, que vai ficar com a versão anterior. Tem algum problema? Nenhum. O Visual Studio 2026 vai conseguir ler esse arquivo, mas se você quiser, e na minha opinião eu sugiro que você faça isso, você pode estar migrando o arquivo SLN para um SLNX. Botão direito em qualquer parte aqui, vou abrir o terminal e aí preste bem atenção no que vai acontecer aqui com os meus arquivos, tá? Eu só vou digitar aqui, ó, .NET SLN espaço migrate, só isso. Preste atenção no que vai acontecer quando eu pressionar Enter aqui no meu teclado. Pressionei Enter e repare que ele já criou para mim um novo arquivo, o arquivo SLNX. Vamos abrir ele agora no bloco de notas para a gente ver. Poxa, olha que baita diferença. 29 linhas de código só, não tem mais aquele tanto de ID que vai para lá, vem para cá, fica muito mais simples eu bater o olho nisso aqui e entender. Solution, e aqui eu vejo que tem uma pasta chamada Source, dentro da pasta Source eu tenho uma pasta chamada Backend, dentro dessa pasta Backend eu tenho um projeto de API, um de Application, Domain, Infraestrutura, tem uma pastinha chamada aqui Mobile, chame como você quiser, com o aplicativo app.csproj que é o aplicativo em .NET MAUI, tem os meus testes de unidade, os testes para o aplicativo. Repare, é uma estrutura menor, mais simples de eu bater um olho e entender o que está acontecendo. Legal, certo? E claro, se você quiser estar utilizando agora esse SLNX, você inclusive depois de migrar, você pode deletar aqui o outro, não tem problema, você vai conseguir abrir esse arquivo e fazer o debug, deploy normalmente dos seus projetos dentro dessa solution. Se você não estiver utilizando o Visual Studio 2026, o arquivo novo de Solution funciona em versões anteriores, mas você vai ter que configurar ali nas configurações do Visual Studio e falar para ele que você quer permitir, tá? Funciona também, mas aqui no Visual Studio 2026 ele já vem como default, já vem certinho, bonitinho para você. Então te mostrei aqui uma novidade do Visual Studio, essa nova versão que trouxe essa coisinha que eu particularmente adorei, que é esse novo arquivo de Solution. Então ele não ficou só bonitinho não, ele tem algumas novidades também. Vamos focar agora nas outras 3 novidades que eu quero te mostrar aqui para o .NET. Primeira coisa que eu quero comentar com você é a condição null. Como assim? Eu tenho aqui essa classe estudante, que tem só um nome, tá tudo certo. Vou fazer aqui var aluno igual a new students, e aí eu vou colocar aqui name João, vai, tá bom. Ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer um console ponto writeLine aluno.name, tá certinho. F5 aqui vai estar executando esse projeto, esse console application, e vai imprimir aqui para mim no console aluno João. Maravilha, sem nenhum problema. Agora, imagina que ao invés de eu instanciar aqui esse aluno, eu vou receber isso de um repositório, de um banco de dados ou de uma outra API. Você concorda comigo que eu poderia estar recebendo nulo como valor? Talvez eu busquei ali uma pessoa que por um ID, ela não existe, o banco de dados, por exemplo, me retornou ali esse valor nulo. Olha, não encontrei nenhum students com esse ID aí não. Se eu executo desse jeito que está o meu código aqui, vai funcionar? Não.
F5, isso aqui vai lançar uma exceção, porque eu estou tentando acessar uma propriedade, a propriedade name aqui, a propriedade nome, de uma coisa que é nula. Isso não vai funcionar. Aí a gente pode resolver da seguinte maneira. Criando um if. Então só quero executar esse console aqui, writeLine, se somente se aluno for diferente de nulo. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é colocar aqui um ponto de interrogação antes de fazer a chamada .name. Isso, se eu pressionar F5 aqui, vai fazer o quê? Fazer o que o .NET aqui vai chamar de null propagation. Se o aluno ele for nulo, então ele não vai chamar o que está após aqui o ponto de interrogação, ele vai te devolver nulo. Tanto que ele vai mostrar aqui aluno vazio, ele não vai imprimir nulo aqui na tela, é vazio. Então a gente poderia fazer isso aqui também. Só que tudo isso que eu estou te falando já existia em versões anteriores do .NET. Qual que foi a novidade da versão 10 do .NET? Na hora da gente atribuir valor. Como assim, Edson? Aqui eu estou simplesmente utilizando esse ponto de interrogação aqui porque eu estou tentando recuperar o valor da propriedade nome. Mas se eu tento fazer isso aqui, ó, aluno.name igual a Maria, como me sugeriu, isso aqui vai dar certo? Não, vai lançar uma exceção. Não posso acessar aqui a propriedade nome do aluno, que é nulo. E aí você pode pensar, ué, mas não é só colocar o ponto de interrogação aqui igual a gente está fazendo embaixo? Sim, só que somente a partir da versão 10 do .NET. Isso aqui em versões anteriores não iria funcionar. O seu código nem iria compilar. Porque esse interrogação, esse ponto de interrogação aqui, ele funcionava em versões anteriores do .NET apenas quando você queria recuperar o valor, como é o caso daqui. Na atribuição de valores, não. Agora na versão 10 do .NET, você pode estar fazendo. Aqui o que vai acontecer? F5, repare que não lançou exceção, ele vai mostrar ali aluno vazio. O que o .NET está fazendo? Está falando assim, olha, esse aluno aqui ele é nulo, então eu vou ignorar, não vou executar essa linha. Próxima linha, que é printar na tela essa string aqui. Então na versão 10 do .NET, isso aqui funciona. Em versões anteriores, o seu código nem compilaria, porque esse null propagation não funcionava aqui em versões anteriores para atribuir valor, somente para recuperar valor, beleza? Minha opinião sobre essa nova funcionalidade que a gente acabou de ver aqui. É uma funcionalidade bem bacana, claro, eu gostei, achei bem interessante, legal, mas não sei se é uma funcionalidade que eu diria assim, nossa, yes, tava esperando por isso. Não, no dia a dia aqui, claro, vai ter cenários que isso aqui vai ser muito útil, mas na maioria dos casos eu ainda vou depender de condições ali, fazer um if para verificar se aquele valor que eu recebi, se aquele objeto que eu recebi é nulo, se não é, para eu tomar a decisão correta. Então eu não vi aqui uma vantagem hiper mega gigante nessa funcionalidade, mas é a minha opinião. Claro, se está disponível aqui, a comunidade pediu, vai ser útil para alguém. No caso aqui do meu dia a dia, nos projetos que eu já trabalhei, eu não vi aqui uma vantagem super extrema ali. Exemplo, eu vou utilizar isso aqui, tá? Mas vamos imaginar que eu recuperei do repositório para atualizar o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, do estudante aqui. Enfim, eu vou utilizar aquele ponto de interrogação para não dar erro nas atribuições de valores. Só que o fluxo vai continuar. E aí a próxima chamada, depois de alterar os valores, sei lá, vai ser atualizar lá no banco de dados. Só que eu vou fazer uma chamada extra no banco de dados, já sabendo de antemão que o valor que eu recuperei é nulo. Não sei se faz aqui muita diferença essa funcionalidade.
Claro, não estou criticando aqui, achei legal, interessante, mas eu também não vou ficar aqui falando que, olha, tudo é mil maravilhas. Não, aqui é uma coisa bem legal, mas não é uma funcionalidade que eu tava, yes, finalmente chegou. Não é tranquilo, mas é interessante. Talvez aí no seu caso faça sentido, você pode deixar nos comentários aqui pra mim, beleza? Vamos aqui agora para a terceira funcionalidade nova, a nossa terceira novidade que eu trouxe aqui pra gente ver no .NET 10. Olha aqui, ó, vamos voltar pro Visual Studio. E aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui de tudo e vamos deixar igual estava lá no início, ó. Student aqui um novo, estou criando um novo aluno aqui, o Ellison Arley. Beleza. Só que aí, vamos imaginar que o bonitinho do Ellison Arley, ele fez isso aqui, ó. Ele fez dessa forma. Olha só, colocou propositalmente vários espaços em branco no início e no fim. F5, o que vai acontecer? Isso aí, ó. Vai mostrar ali vários espaços em branco. Aqui eu vou colocar um ponto de vários pontos de exclamação, só para você ver que tem espaço em branco após o nome aqui. Vai ficar dessa forma. Vamos supor que eu quero customizar a atribuição de valor para a propriedade name. Eu quero evitar que isso aconteça. O que eu posso fazer? Posso ir lá na minha classe Student e aqui nesse set eu posso estar customizando ele. Para eu customizar ele em versões anteriores aqui do .NET, eu precisaria criar uma propriedade privada string name aqui e aí customizar o get para o get devolver aquele name, para o set estar fazendo name, que é essa propriedade aqui, igual a value.trim, porque assim eu removeria, aqui tem que tirar esse carinha daqui, aqui senão vai funcionar, aí pronto, o erro sumiu. Agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou preenchendo essa propriedade privada com o valor que eu estou recebendo nesse set, mas fazendo o trim aqui para remover aqueles espaços em branco de início e fim. Então F5 aqui, repara que funcionou o Ellison Arley sem nenhum espaço em branco, esse ali de início e fim. Beleza? Isso aqui acontece em versões anteriores do .NET. Agora, a gente não precisa estar criando aqui essa propriedade extra na classe a partir do .NET 10, porque a Microsoft adicionou uma palavrinha-chave muito legal e útil aqui para a gente, chamada Fields. Então eu não preciso desse name aqui mais, posso deixar apenas get mesmo, e aqui no meu set eu coloco Fields, dessa forma. E aí eu posso voltar com aquele string.empty que estava anteriormente. Veja, F5 aqui, reparem que o comportamento foi o mesmo. Agora, ao invés de eu ter aquele private string name e eu ter que ficar gerenciando que eu quero preencher o valor lá naquela propriedade, no get, devolver o valor daquela propriedade, agora não precisa, posso estar utilizando aqui esse field. Ficou bem legal, na minha opinião é bem útil. Você só precisa tomar cuidado agora com uma coisa. Se na sua classe você tiver aqui uma propriedade chamada fields, aqui, aí você pode ter problemas, tá? No mais, não se preocupe, vai ser tranquilo, só tome cuidado que você não pode ter uma propriedade chamada field na sua classe. Se não tiver, não tem problema, o seu código não vai quebrar se você atualizar aí um projeto numa versão anterior para o .NET 10. Esse field aqui a gente vai ter acesso a ele apenas aqui dentro dessas chaves, tá? E esse field aqui vai ser a mesma palavrinha se você tivesse outra propriedade, nome, sei lá, e-mail, por exemplo. Então, esse field aqui vai representar o valor para esse e-mail, esse aqui para o nome. Não se preocupe, não vai haver uma confusão. Você só tem que tomar cuidado que você não pode ter uma propriedade com o nome fields na sua classe. Belezinha? Então aqui a terceira novidade que a gente tem do nosso queridinho .NET 10. Bora para a última.
A última eu achei muito legal, já te dando um spoiler aqui. Olha só, eu tenho aqui string extension. Vamos imaginar que eu quero vir aqui no meu program e fazer o seguinte, name, esse name, ele é vazio? Sim ou não? Vamos perguntar aqui se essa propriedade name, ela é vazia. Como que eu poderia fazer isso? String.isNull or whitespace, e aí eu posso colocar isso aqui, F5, veja que vai me retornar falso, porque eu preenchi ela com Ellison Arley. Na minha opinião, eu particularmente não gosto muito dessa sintaxe aqui, string.isNull or whitespace. Geralmente nos meus projetos eu crio um método de extensão. Como que a gente cria um método de extensão no C#? Você vai ter uma classe que precisa ser estática. Então aqui eu tenho string extensions, que eu criei aqui dentro da pastinha extensions. E aí geralmente eu faço aqui, ó, public static, a nossa função precisa ser estática. Ela vai me devolver um booleano. Eu vou chamar ela aqui de isEmpty, abrindo e fechando parênteses, abrindo e fechando chaves. Para isso aqui funcionar como um método de extensão, eu precisaria, em versões anteriores do C#, fazer this string, vou receber aqui uma string que eu vou chamar de value, faça aqui um return, string isNull or whitespace value. Então aqui deixa eu colocar um ponto de interrogação, porque eu poderia receber nulo aqui também, né? Então aqui eu geralmente gosto de fazer isso nos meus projetos. Beleza, ao invés de eu chamar tudo isso aqui, eu precisaria vir aqui no meu aluno.name, fazer aluno.name, ponto, olha aqui, ó, isEmpty, a função que eu acabei aqui de chamar, ó. E aqui no meu string extensions, você vai perceber que eu estou criando, aqui já tem uma referência para esse carinha, estou devolvendo aqui um valor booleano para me falar se é vazio ou não. Nessa sintaxe aqui, a classe precisa ser estática e a função também precisa ser estática, beleza? Aqui tem um parênteses a mais, que nem precisaria. Na verdade, aí F5 você vai reparar que o comportamento é o mesmo. Me retornou aqui falso, porque eu preenchi com o nome o Ellison Arley. Belezinha, Ellison? E qual que é a novidade nisso aí tudo? A novidade é que agora no .NET 10, essa forma de escrever métodos de extensão mudou. Eu vou comentar isso aqui. E aí eu vou te mostrar qual que é a forma nova no .NET 10. Você vai escrever extensions. Você vai colocar um espaço, abrir e fechar parênteses, e aqui você só precisa colocar o tipo string e aqui o value. Só isso aqui. Então isso aqui você não vai precisar estar se preocupando com colocar essa palavrinha aqui, this, nada disso. Aqui o C# já vai entender, o .NET já vai entender que tudo que você colocar entre aqui essas chaves vão ser métodos de extensão. E o mais legal, esses métodos, eles não precisam ser estáticos mais. Public, booleano, e aí o Visual Studio até me ajudou aqui sugerindo isEmpty, faço return. É basicamente a mesma coisa aqui de cima. Qual que é a diferença? Primeira diferença, aqui o método não precisa ser estático mais. Segunda diferença, eu não preciso estar recebendo parâmetro aqui nesse método. Eu vou estar utilizando o parâmetro desse value aqui. Claro, se eu quiser colocar um inteiro aqui, não tem problema. Coloco um int x aqui, lá em program, repare que vai dar um erro porque eu preciso passar um inteiro aqui. Mas, se eu não quiser, eu posso tirar isso daqui. A mesma coisa aqui, tá? Você iria fazer vírgula int x aqui, por exemplo, não teria o mesmo comportamento. Mas repare que com essa forma de escrita aqui agora, lá no program, você vai reparar que não vai ter aqui nenhum erro, o isEmpty vai ser válido, F5 e o comportamento vai ser o mesmo. Legal, né? Aí você pode olhar para isso e pensar assim, tá, mas é só isso? Só vai mudar a forma de escrever?
E não, tem uma vantagem aqui muito legal com essa nova sintaxe, porque se fosse só isso aqui, eu concordaria com você, tá? Só mudou a sintaxe ali, para que fazer isso? Mas não, tem uma vantagem nisso aqui tudo. Por quê? Qual que é essa vantagem? Aqui eu estou criando um método de extensão. Agora, com essa sintaxe, eu posso estar criando aqui uma propriedade de extensão também. Por exemplo, aqui eu quero saber, por exemplo, quantos caracteres tem a palavrinha ali que foi armazenada nessa propriedade name. Eu posso vir aqui e fazer length, vai me retornar o tamanho. Ah lá, aluno 14. O Ellison ali tem 14 letras, contando esse espaço. Mas vamos supor essa propriedade que é do tipo inteiro, vamos supor que eu não quero utilizar essa propriedade, eu quero definir a minha propriedade. Você pode, nessa sintaxe, public, int, por exemplo, tamanho, e aí essa propriedade, vou colocar aqui um igual maior, eu vou fazer o seguinte, se value.is empty, eu devolvo 0. Se não, estou usando aqui um if ternário, tá? Então, se o valor aqui estiver vazio, eu devolvo 0. Se não, 2 pontos, eu devolvo o valor aqui nessa propriedade length. Agora, se eu volto no meu program, eu posso estar utilizando tamanho. Olha aqui, pronto, tamanho F5, repare que vai mostrar ali os 14. Se eu tivesse colocado aqui um nulo, por exemplo, e se eu utilizo aqui length, você vai reparar que isso aqui vai dar uma exceção, ó, porque na verdade aqui exceção por causa desse value, né? Eu posso colocar dessa forma aqui, deixa eu executar de novo, agora sim, ó, deu uma exceção aqui nesse length, porque ele vai tentar contar a quantidade e esse valor, esse name, é nulo, mas na minha propriedade tamanho, eu já estou tratando isso. Eu vou retornar 0 se o valor for nulo. Então repare, aluno 2.0 ali. Repare que eu posso também, com essa sintaxe, criar propriedades e não apenas funções que vão estender ali o tipo string. Então, com a sintaxe anterior, que era essa aqui, você não conseguia ter uma propriedade, agora você consegue com essa nova sintaxe aqui. Legal, certo? Uma última coisinha antes de eu te dar um tchauzinho. Eu preparei aqui um Student Extension. A ideia é eu criar um método de extensão aqui para minha classe Students. E aí eu vou fazer o seguinte, extension, vou abrir e fechar aqui, parênteses, escrever students, aí colocar students aqui, abrindo e fechando chaves, e aí eu vou estar criando, por exemplo, uma função aqui que vai devolver um student que eu vou chamar de createDefault. Pronto. Aqui, abrindo e fechando, return new student, tá certo. Default student, tá ótimo, é só um exemplo, isso aqui. Belezinha? Aqui, então, eu acabei de criar um método de extensão para um students. Só que tem uma outra novidade aqui com essa sintaxe. Se eu faço dessa forma, eu vou estar chamando a função createStudent a partir de uma instância de students. Então, se eu venho aqui no program, eu posso fazer isso aqui, ó, aluno.createDefault. Olha aqui, ó, a partir da instância aluno, eu utilizo essa função, createDefault. Mas e se eu não quiser? E se eu quiser colocar um método onde eu não preciso de um objeto do tipo student? Eu quero fazer students, a classe mesmo, students.createDefault. Eu posso? Posso. Para isso aqui parar de dar erro, eu simplesmente preciso fazer duas alterações aqui nesse meu método de extensão. Primeira coisa, todas as vezes que você coloca aqui o tipo que você vai criar as extensões e uma propriedade aqui, você está dizendo para o C# que você vai estar criando extensões para um objeto. Se você quiser criar uma extensão para a própria classe, você pode apagar
esse cara. Então essa é a primeira alteração. E aí vai ser obrigatório você colocar a sua função aqui sendo estática. Repare que o erro sumiu. Se eu voltar aqui em Program, o erro sumiu também. Então eu vou ter um método estático para a classe Student. Isso eu posso até trocar aqui, ó. Aqui, deixa eu recortar, colar aqui. Dessa forma eu estou criando um aluno, uma aluna default. F5 ele vai mostrar o tamanho ali de 15. Posso tirar isso aqui. F5 mostrou o nome default student. Bem legal, certo? Então você pode criar agora métodos de extensão para o tipo em si e não para um objeto que vai conter já o valor. Claro, aqui foi só um exemplo. Obviamente, essa classe aqui, Student, foi eu que criei. Então, eu poderia estar copiando todo esse método de extensão, o método aí que retorna uma instância de um Studio com valores default dentro ali daquela classe. Sim, eu sei, mas não foca nisso, foca na funcionalidade. E se essa classe Student fosse uma classe definida de uma biblioteca que eu não teria acesso a ela? Com essa sintaxe aqui, você pode estar criando os seus métodos de extensão para esse tipo. Legal, certo? Muito bem, essas aqui foram as 4 novidades que eu preparei aqui para você. Te mostrei algumas extras ali do Visual Studio, o arquivo de novo de Solution. Te vejo no próximo vídeo, vou preparar mais vídeos com conteúdos legais aqui sobre C#, .NET, .NET MAUI, mas eu gostaria que você comentasse aqui para mim quais dessas novidades você mais gostou, qual que você menos gostou. E claro, escreva aqui também quais conteúdos novos você gostaria de ver aqui sobre C#. Não esqueça de curtir aqui esse vídeo para me ajudar e compartilhe com seu amigo, sua amiga dev aí, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um abraço, fui, tchau, tchau.